Rodrigo. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Eu não sei como fazer isso, tá? Te mandei o link aí. Te peço até para tu repassar esse link aí pro pessoal do Sintrafesc. Rodrigo, me diz uma coisa, tu consegues me ver aqui? Estás me vendo pelo Facebook? Consegues me ver, Rodrigo? Só responde se consegues me ver. Eu tô vendo um sim e um ok. É relativo a isso? Pessoal, boa tarde a todos. Eu vou supor aí que eu já estou no ar, não tenho certeza disso. Como a gente está fazendo esse processo aqui sem suporte, né, de TI, e eu sou bastante Zé Mané para esse tipo de instrumento, então estou só finalizando aqui a parte técnica. Estou recebendo aqui uma orientação já do filósofo Raul, precisa perder teto, ou seja, tirar a parede de cima de ti. Melhorou, Raul? Melhorou um pouquinho? Tá me ouvindo, Raul? Consegues me ouvir? Tu consegue me ouvir bem, Rodrigo? Eu vi a tua mensagem, agora está no ar. Consegue me ouvir bem? Gente, boa tarde a todos e todas. A gente, apesar das dificuldades técnicas aí, das minhas dificuldades técnicas, não do equipamento, é, obrigado, Rodrigo, obrigado pelo retorno. A gente está começando a. Obrigado também, Raul. Te ouço perfeitamente, o som está correto. Beleza. Em função disso, gente, apesar dos percalços aí que eu tive aí nos últimos minutos, enfim, para entrar no ar no horário, né? A gente conseguiu manter a pontualidade, né? Estamos começando no horário. Eu imagino que nos próximos minutos a gente vai ter mais companhia, mais companheiros que vão se somar à nossa discussão aqui. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos que já estão na área, né, já estão conosco aqui para essa discussão sobre conjuntura nacional. A ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre conjuntura nacional e internacional, todo esse. Obrigado, Raul. Toda essa maluquice, essa loucura que está acontecendo ao nível de mundo e de Brasil, né? E que de fato é um cenário extremamente complexo. Essa transmissão aqui, ela tem a promoção do Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores Estaduais de Santa Catarina, que
os companheiros da direção do Sintesp tiveram essa ideia de realizar esse debate. Tem a promoção também do Sintrafesc, Sindicato dos Trabalhadores Federais de Santa Catarina, né? Eu peço até o Rodrigo, que está nos assistindo, para, na medida do possível, repassar o link para o pessoal do Sintrafesc fazer uma transmissão simultânea. E o patrocínio, claro, do Diese, de Santa Catarina. A gente está fazendo eu estou fazendo essa transmissão a partir do perfil do portal Desacato. A gente está tendo o privilégio aí de fazer uma transmissão com o apoio do pessoal do Desacato, né, que tá nos apoiando em todos os sentidos. Portanto, eu estou fazendo essa transmissão por dentro do perfil do Desacato. Eu aproveito para cumprimentar os companheiros do Desacato pelo excelente trabalho que está fazendo, que continua a fazer durante esse período aí de isolamento social, né? Pelo que eu tenho acompanhado, e agora a gente tem mais tempo, né, para consumir mais, para assistir mais ler mais os artigos e assistir mais os vídeos e os debates que o Desacato disponibiliza para a gente. E pelo que eu tenho visto, não só o pessoal manteve o padrão de tempos normais, digamos assim, como está aproveitando para melhorar o trabalho sob muitos pontos de vista, inclusive com o lançamento de novos programas e tudo mais. Então aproveito para cumprimentar o pessoal por isso, né? Estão presentes conosco aqui também, nessa transmissão. Eu não vou citar o nome de ninguém para não ser injusto, mas estão presentes conosco aqui também alguns companheiros da direção do Diese, de Santa Catarina. Não sei se vocês sabem, mas o Diese em todos os estados tem uma direção sindical formada por representantes de sindicatos sócios. Isso no Brasil todo e tal. E aqui em Santa Catarina a gente tem uma direção muito proativa, muito atuante, que divulga muito o Diese, divulga os trabalhos do Diese, faz campanha de sindicalização. Então, passar aí a dar um abraço aí para os companheiros da direção sindical, né? Inclusive, uma coisa importante é que a gente tem procurado aí nesse período, eu como supervisor do escritório e a direção sindical, fazer reuniões semanais, né, para manter aí a atualização das informações, trocar informações e se posicionar um pouco em relação a tudo que vem acontecendo no Brasil, né? Esse mar de novidades, de problemas e de aspectos que tem que ser constantemente analisados, né? E a gente tem feito reuniões semanais, né, à distância, e inclusive a direção tem soltado semanalmente, praticamente, desde que começou o isolamento, uma nota se posicionando, né, sobre os principais elementos, principais acontecimentos do nosso Brasil e também de Santa Catarina. Eu vou fazer aqui uma fala, deixa eu até marcar o meu tempo aqui para eu não encher muito a paciência de vocês. Eu não sei se o nosso evento aqui vai ser um debate, tende a não ser um debate, devido ao fato de que eu estou sozinho, devido às minhas dificuldades de manejar essa ferramenta de interação, né, e comunicação. Então não sei se vai ser um debate, mas de qualquer forma, em função disso, né, eu vou marcar o meu tempo aqui. Não vai ser uma fala muito curta, porque os problemas são complexos, né, e conjuntura é um negócio que, quando tu puxa um fio, vem a fieira toda, né, vem a maçaroca toda. Então eu não prometo a vocês ser muito curto, mas também não pretendo que seja muito longo. Quer dizer, de
qualquer forma, eu acredito que eu vou precisar aí usar uns 50 minutos, mais ou menos, para colocar alguns elementos de conjuntura. Se por acaso eu não conseguir interagir, não conseguir sistematizar as discordâncias, os comentários que vocês farão aí utilizando o chat aqui dessa ferramenta, se eu por acaso não conseguir fazer isso, não tem problema. Eu passo o meu e-mail para vocês me enviam um e-mail, né? E aí na medida do possível vamos vendo como é que a gente trata isso, se vierem perguntas, se vierem questões e tal. Eu vou na minha fala, eu vou tentar ser realista, né, o mais possível, né? E a gente sabe que hoje em dia ser realista significa destacar a gravidade dos problemas, né? Não há, não há como fazer uma análise da conjuntura brasileira, internacional, sem destacar exatamente a gravidade, porque o momento é muito grave mesmo, né? Mas eu estou até fazendo essa observação porque o objetivo de fazer uma análise que eu considero realista e que talvez alguns possam achar pessimista, o objetivo de fazer esse tipo de análise é que ela sirva para alguma coisa, né? Você sabe que o diagnóstico ele tem que ser o mais preciso possível, né? É como se a gente fizer analogia com um diagnóstico médico, né? Tu não vai no médico para o cara te dizer coisas agradáveis, né? Tu vai no médico para o cara te falar a verdade, né? Se tu tem algum problema, grave ou não, saber para tomar as medidas certas. Então, o debate de conjuntura é a mesma coisa, né? Ele só tem sentido se ele partir de um plano realista. Ele não pode nem exagerar, né? Ser mais realista que o rei, quer dizer, pintar uma situação pior do que ela é de fato, e menos ainda pode, digamos assim, maquiar a análise, né? Fazer de conta que está tudo bem e tal, porque aí vai servir para menos coisas ainda. Na verdade, o objetivo é precisão, ser o mais preciso possível, de forma que essa análise sirva, né, para tomada de decisões depois pelos atores sociais, seja o sindicato ou outras organizações sociais, né? O lance da análise de conjuntura é o realismo na análise, né? E a gente deixar o otimismo para a ação, né? Eu falo isso justamente para evitar abater as pessoas, né? Às vezes já vi isso, tem bastante tempo que eu faço esse tipo de análise, de discussão, e às vezes a pessoa fica abatida, fica desanimada, né? E o objetivo é exatamente o contrário, é ser preciso no diagnóstico e deixar o otimismo, como muita gente já falou, deixar o otimismo para ação. O fato de ter uma situação muito negativa não quer dizer que tu não possa intervir sobre ela para melhorar a situação a nosso favor, né? Melhorar a partir do ponto de vista dos trabalhadores. Mas o fato é que a crise que a gente está vivendo é uma crise para ninguém botar defeito, né? Se a gente imaginar o seguinte, a gente tem uma crise econômica mundial que é inusitada. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, mas é uma crise que já é a pior da história, já superou a Grande Depressão de 29. Então, esse é o quadro mundial. Segundo, o Brasil vem num processo de 5 anos de estagnação. Né? São 5 anos de estagnação barra recessão, né? Que é decorrente do golpe de Estado de 2016. Né? E, portanto, nós estamos ingressando nessa crise vindo de 5 anos de empobrecimento, de perda, de desigualdade e concentração de renda. Terceiro, uma pandemia, que já é a mais grave do último século, né? E que sobre a qual se conhece pouco e tal, a gente só sabe que é grave o negócio, mas não se tem muita informação, mas já se sabe que é a mais grave
do último século. Né? Agora, como desgraça pouco, né, como bom brasileiros que a gente é, como a desgraça pouco é bobagem, né, toda essa situação conjuntural coincide com o Brasil tendo o pior governo da história. Né? Não, o Brasil nunca teve um governo tão entreguista, né, tão subserviente ao império, de forma completamente indecorosa e tão inimigo do povo quanto esse que a gente tem. Então, não basta a crise mundial, não basta a crise nacional, não basta a pandemia, tem que ter Bolsonaro também para completar o ambiente de desgraça. Não dá para dizer que a situação não possa piorar, né, porque sempre pode piorar, né? Sempre alguma coisa a mais pode acontecer que pode piorar a situação, mas para usar aí um jargão aí dos economistas, a gente vive uma situação que se pode chamar de tempestade perfeita. Né? Como tempestade não pode ser perfeita, a gente podia dizer uma tempestade completa. Não precisa mais nada para caracterizar uma situação de tempestade. Né? Uma coisa importante que a gente tem que destacar, para desmistificar até algumas visões de economistas, é que a pandemia não causou a crise econômica. Isso é muito importante a gente ter claro. A gente vê algumas análises aí que nos dão a impressão de que o Brasil vinha num céu de brigadeiro, né? Vinha tudo correndo bem, tá tudo legal. Aí surgiu um vírus, né, sobre o qual ninguém conhecia e, digamos assim, tirou a economia da rota do crescimento. Não, isso não é verdade. Né? Na verdade, esse tsunami, que agora está mais nítido, está um pouco mais nítido, ele já vinha se armando já há um bom tempo. Né? E alguns economistas, inclusive, vinham alertando para isso, que uma crise estava se formando, e o que aconteceu foi que o surgimento aí do coronavírus catalisou esse processo de crise, mas ele já estava previsto, estava escrito nas estrelas. Claro que ninguém sabia quando que ele viria, né? Porque aí também não é adivinhação, aí se trata de análise econômica, que é diferente, né? Mas é bom a gente desmistificar e lembrar que a epidemia apenas acelerou, catalisou, serviu como um gatilho da crise, meio que transbordou o copo. Né? Mas o fato é que aqueles aspectos que causaram a crise de 2007 e 2008, né, eles não só não foram resolvidos de lá para cá, é uma crise que já tem 13 anos, se a gente pensar 2007, mas eles não só não foram resolvidos, como em muitos casos eles se agravaram. Né? O impacto das duas crises, porque na verdade a gente tem uma crise epidêmica, né, muito grave, né, e uma crise econômica também, possivelmente de caráter inusitado, né, e que certamente vai afetar de forma muito dramática a política nos próximos anos. Né. Como o Covid-19 ainda é uma doença desconhecida ainda, então não dá para estimar, né, exatamente o estrago que isso vai fazer na economia e na sociedade, na saúde das pessoas. Não se pode, portanto, estimar a profundidade e a extensão desse estrago, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Né? É uma doença para a qual não existe nem vacina ainda, uma vacina que deve demorar meses. Né? E a gente percebe, inclusive, que tem um debate, já aparece um debate sobre a situação pós-pandemia. Né? Já se começa a se especular de forma um pouco filosófica, né? Como é que vai ser o mundo
depois da pandemia. E aí a gente sabe o seguinte, como acontece em todas as crises graves, né, há um conjunto de possibilidades. Né? As possibilidades são muito abertas e o leque é grande de possibilidades, de todos os tipos. Coisas boas até, mas a maioria delas não se pode esperar coisas muito positivas. Eu tenho visto algumas análises, né, sobre esse negócio do mundo pós-pandemia. Tenho visto algumas análises bastante otimistas, né? Coisas do seguinte tipo, olha, o mundo vai ser mais harmônico, porque o medo da doença vai aproximar as pessoas, né? As pessoas vão ter mais tempo para refletir, etc., em suas casas, etc. Né? Bom, a gente, claro que ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, esse tipo de visão é muito otimista, né? É excessivamente otimista, porque se for pensar que o capitalismo está numa crise gravíssima, né? É, não dá para achar, né, que uma doença, onde as pessoas vão perder familiares e tudo mais, né, deve morrer aí milhares, centenas, dezenas de milhares de pessoas, não dá para imaginar que uma doença vai acabar com os conflitos ao nível internacional pura e simplesmente pela doença. Né? Isso seria muita ingenuidade. Inclusive, dependendo do que ocorrer, né, a situação pode piorar. Se a gente for pensar, por exemplo, na segunda maior crise econômica da história, que é agora de 1929, essa crise confluiu para uma maior guerra que a humanidade já conheceu, a Segunda Guerra Mundial. Né? Então não foi um final feliz, quer dizer, foi a Segunda Grande Guerra que resolveu, entre aspas, a crise que foi desencadeada em 1929. Ou seja, não dá para para imaginar que as coisas necessariamente vão melhorar. Pode até melhorar, mas é muito difícil. Né? Acho que a tendência não é essa, é claro, eu repito, todas as possibilidades estão em aberto. Né? É bom a gente lembrar que na crise de 29, a crise de 29 abriu a possibilidade de uma ascensão do fascismo na Alemanha, né? Com a ascensão de Hitler a partir de 1933. Então, e aí, claro, caminhando para a Segunda Grande Guerra. Então, eu acho muito otimismo achar que o pós-pandemia necessariamente vai ser bom. Bom, do ponto de vista médico, né, não há dúvidas de que essa crise é extremamente grave. Né? Eu estava vendo uma matéria ontem, né, de que um grupo de pesquisadores lá da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, né, publicou um artigo, eu não li o artigo, li matérias sobre ele, publicou um artigo no dia 14, agora super recente, onde, dentre várias conclusões, o artigo conclui que os esforços de distanciamento social, isolamento social, para evitar o colapso hospitalar diante do Covid-19, podem ser necessários ao menos até 2022. Podem ser necessários até 2022. De forma intermitente, né? Mas há um risco, há uma possibilidade que esse isolamento ele se estenda, ou seja, aquela ideia que algumas pessoas tinham, né? De que ia ser um isolamento rápido, feito de um mês, mais ou menos, etc. Depois, tipo, férias de 30 dias, depois as pessoas voltam normalmente para os seus locais de trabalho, a gente pode abandonar aquela ideia. Né? Por exemplo, os Estados Unidos, né, cujo acesso à saúde é privilégio de poucos, se tornou muito rapidamente o epicentro da
da epidemia no mundo. E hoje, se a gente pega os dados de hoje, até o meio-dia, tem 630 mil contagiados, né, só nos Estados Unidos, e mais de 31 mil mortos. Isso até o meio-dia de hoje. Né? No mundo já são 138 mil mortos, né? O que revela, inclusive, o ridículo da postura do Trump, quando começou a se falar na doença, né, a partir da incidência na China, e o Trump ironizou a doença, dizendo, isso é uma gripezinha e tudo mais, né? E a essa altura do campeonato, com mais de 31 mil mortos, o ridículo desse tipo de colocação fica evidente, né? O certo é que a pandemia do Covid ela acelerou e agravou bastante o processo de crise econômica, né? Que, como eu já falei no início, certamente ele já é mais grave tanto que a Grande Depressão de 1929 quanto o processo de 13 anos atrás, 2007, 2008, já é atualmente mais grave por um aspecto, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um economista chamado Nouriel Roubini, que é um cara que acertou muito lá na crise de 2007, 2008. Se não me engano, ele é turco, mas é naturalizado norte-americano. E o Roubini, eu gosto sempre de prestar atenção no que ele escreve ou fala, porque ele é um dos mais pessimistas. Quer dizer, ele era pessimista, né? As pessoas achavam ele pessimista, mas aí com o que está acontecendo ele se tornou um cara realista, né? Mas o Roubini ele destaca um aspecto que eu acho muito importante no que se refere à crise, que ele diz o seguinte: naquelas duas grandes crises mundiais, tanto a de 29 quanto a de 13 anos atrás, a de 2007 e 2008, as bolsas de valores caíram em 30% ou mais, os mercados de crédito ficaram congelados, ninguém quer mais emprestar dinheiro, houve no mundo todo grandes falências, as taxas de desemprego explodiram e o PIB encolheu em praticamente todos os países do mundo a uma taxa anual de 10% ou mais, né? Só que tem um detalhe importante que esse economista destaca, que é o seguinte: naquelas duas crises, em 29 e 2007, tudo isso aconteceu, só que demorou até 3 anos para acontecer, né? Nessa crise, como lembra o economista Nouriel Roubini, nesta crise isso aconteceu praticamente em 3 semanas, né? Todos esses sintomas de crise eles se manifestaram em 3 semanas. Então é como se a gente tivesse a reincidência de uma doença grave, né? Essa doença retornou para o nosso organismo, só que a gente está percebendo que os sintomas dela, né, os seus sintomas negativos no teu corpo humano se manifestam com muito mais rapidez, né? É mais ou menos isso que vem acontecendo. Claro que uma parte desse fenômeno, né, dessa velocidade de propagação da crise, está relacionado à própria globalização e à tecnologia, né, que possibilita também a globalização, ou seja, a rapidez com que as informações se disseminam, né, no globo e tudo mais. Isso aceleraria também os processos, né, de falências, de expectativas, de crise, de queda do PIB, parada da produção e assim por diante. Mas é bom a gente pensar o seguinte: esse raciocínio é válido em relação à crise de 20, mas a crise de 2007 é muito recente. O mundo já era bastante globalizado, então esse tipo de discriminação, de diferenciação, acho que é válido quando se refere à crise de 29.
Mas para a crise de 13 anos atrás, digamos, vale pouco esse argumento, porque a economia já era bastante globalizada, ou seja, a velocidade com que a informação, seja boa ou ruim, circula nos mercados de hoje é praticamente a mesma de 2007. Né? Uma coisa, para a gente sentir, pessoal, o drama do negócio, para a gente se sentir assim a gravidade do processo, eu acho que é importante, é didático, a gente prestar atenção no que os países ricos, o centro imperialista, os países centrais, vêm fazendo em termos de ações. Né? Porque a gente, como mortais comuns, né, eu tenho certeza que todo mundo que está participando aqui dessa transmissão são mortais comuns, ou seja, nós nos informamos, as informações que a gente tem são as informações públicas, que a gente coleta majoritariamente na internet. Né? Nesse sentido, a gente pode nos qualificarmos como uns coitadinhos, porque a gente depende da informação que os poderosos divulgam, né? Para simplificar. Né? Porque evidentemente há um controle da informação no globo, e aí a gente depende do nosso senso crítico para filtrar aquelas informações que são importantes. Muita gente, inclusive, é vítima disso. Aqueles que têm um filtro meio largo, de furinho meio largo, ou então não existe filtro, quer dizer, aceita tudo que vem dos jornalões e da TV e tudo mais, esses aí nem se fala, quer dizer, estão muito à mercê, né, de fake news, etc, etc. Então todos aqui, de certa forma, nós somos uns coitadinhos no que se refere à apropriação de informações divulgadas em todos os meios, praticamente. Né? E aí temos que filtrar, temos que ter capacidade crítica para fazer essa filtragem. Agora, os dirigentes dos países imperialistas, eles têm informações privilegiadas. Né? Eles têm todos os recursos, né, para ter informações muito atualizadas, muito corretas e assim por diante, né? Muito precisas em todas as áreas. E evidentemente que na área de economia, que é estratégica, também. Então é bom sempre olhar o que esses caras estão fazendo para enfrentar a crise. Né? Não necessariamente para seguir, mas para entender a magnitude da crise, o tamanho da crise, a dimensão da crise. Né? Porque se países centrais do capitalismo não estivessem nem dando bola para a crise, seria interessante. Mas aí a gente olha o que os caras vêm fazendo. Por exemplo, a Alemanha, né, que é considerada aí a pátria da austeridade fiscal, né, nas últimas décadas, aí a própria pátria da austeridade, está colocando 35% do PIB para enfrentar as duas crises, coronavírus e crise financeira. 35% do PIB, inclusive com emissões de moeda, e o governo já disse, a Merkel já afirmou o seguinte, não tem limites inclusive de impressão de moeda para o enfrentamento da crise. A questão da dívida a gente vê depois. Isso dá uma noção para a gente de como é que eles estão vendo o que está acontecendo na economia e na saúde pública. Né? Há cerca de 3 semanas atrás, mais ou menos umas 3 semanas atrás, foi aprovado de madrugada no Congresso norte-americano aquele que talvez seja o programa econômico mais importante, mais importante da história. Né? Vocês devem ter acompanhado, mas os Estados Unidos tomou uma decisão junto com o Congresso, passou por negociações entre os
os dois principais partidos deles lá, o republicano e o democrata, etc., e chegaram a um consenso de, de estabelecer um plano cujo aporte inicial para a economia norte-americana, para resolver a crise, é de 2 trilhões de dólares. Se a gente faz uma continha rápida aqui, isso dá mais ou menos uns 10 trilhões T de tarado, T, uns 10 trilhões de reais. Só para vocês terem uma noção, o PIB, tudo aquilo que o Brasil produz de riqueza num ano, o PIB do ano passado foi 7,3 trilhões, ou seja, os Estados Unidos inicialmente colocou na economia, né, para enfrentar as crises, um valor superior a tudo que o Brasil produz, bastante superior, né, 10 trilhões para 7, a tudo aquilo que o Brasil produz num ano. E a ideia do governo, porque isso é para enfrentar a crise. Depois tem o processo de recuperação da economia. O governo norte-americano está falando que vai colocar no final da pandemia mais 2 trilhões de dólares, ou seja, eles vão colocar, brincando, em um período que a gente não sabe se vai ser mais longo ou mais curto, eles vão colocar 20 trilhões de reais na economia norte-americana para recuperar a economia, ou seja, 3 anos de produção de riqueza do Brasil. Né? E um detalhe importante, né, que essa fábula de recurso, que é um antídoto contra a crise, prevê injeções maciças de dinheiro, né, não só nas empresas, mas no próprio bolso dos cidadãos. Quer dizer, é um negócio pesado. Claro que o grosso desses investimentos feito nos países ricos e nos países subdesenvolvidos a mesma coisa, o grosso desses investimentos ele é feito nas empresas, evidentemente. Né? A gente não pode esquecer que esses estados nacionais aí do mundo, eles são comandados pela burguesia, suas respectivas burguesias, né? E lá como aqui, os governos querem resolver o problema dessa classe, o problema dos donos do dinheiro. É evidente, né, que o tratamento dado lá aos trabalhadores e dado aos trabalhadores daqui difere exatamente pelas condições de cada país. Né? Os Estados Unidos está botando $1.200 do bolso da maioria da população norte-americana durante 3 meses. Aqui os caras estão dando $1.200 a mais de R$ 5.000. Né? Aqui os caras estão dando R$ 600 para o pessoal que não tem carteira assinada, o pessoal que trabalha na informalidade, e o dinheiro não chega. Né? Agora, é claro, os Estados Unidos são o país mais rico do mundo, país que acabou de coordenar um golpe aqui no Brasil para tomar riqueza, tomar pré-sal, etc. Né? Portanto, eles têm muito mais recurso, inclusive, né, para distribuir para uma parte da população. Né? Esses repasses diretos de dinheiro, como eu falei antes, eles vão alcançar a maior parte dos cidadãos norte-americanos, né, são $1.200 por pessoa adulta e $500 por cada menor de idade durante, agora estou na dúvida se é 3 ou 4 meses, mas é pelo menos 3 meses. Né? E é uma ajuda direta, inclusive, que pode chegar a 500 bilhões de dólares, ajuda direta. Né? O plano é complexo, né? Prevê uma linha de crédito para pequenas e médias empresas, tudo somas elevadas, 367 bilhões, um fundo de 500 bilhões para indústrias, cidades e estados. E um detalhe importante, como o desemprego explodiu nas últimas semanas, né? Negócio inacreditável, assim, de 3 milhões de desempregados a mais por semana, uma coisa no país, né? Então, os demitidos receberão o seguro-desemprego durante 4 meses, no valor habitualmente pago em seu estado, o estado onde o trabalhador reside,
mais um dinheiro extra de $600. Né? Aqui uma observação importante, né? Mesmo que o grosso do dinheiro vá diretamente em auxílio das empresas, né? Como eu falei, o sistema é capitalista, quem manda são os donos do dinheiro. É bom a gente perceber, né, que os trabalhadores americanos estão recebendo um dinheirinho que vai, né, evidentemente que $1.200 não é muita coisa nos Estados Unidos, né, mas pelo menos o sujeito não vai morrer de fome, ele vai conseguir comprar comida, pagar uma boa parte das suas contas e tudo mais. Aqui que a gente tem que dar uma pensada no seguinte: por que isso acontece? Por que um país capitalista como os Estados Unidos, extremamente desigual, que tem 40 milhões de pobres, né? uma burguesia ultra bilionária, por que um país desse faz esse tipo de coisa, distribui dinheiro? Né? Conforme a expressão que alguns economistas têm utilizado, joga dinheiro de helicóptero. Né? Claro que a maioria desse dinheiro cai no cofre das empresas, mas uma parte pequena, minoritária, vai parar no bolso das trabalhadoras. Por que eles fazem isso? É que tem um detalhe importante que para mim ficou muito claro, né? Numa frase do Henry Kissinger, que todos aqui conhecem, que deve ser um ninja do imperialismo internacional, né? Ele é um cara que tem 96 anos, já foi tudo no governo norte-americano, secretário de Estado norte-americano, um estrategista de primeira grandeza dos Estados Unidos, e um cara que está com quase 100 anos e lúcido ainda. Aí eu vi uma frase dele, que saiu originalmente num jornal americano, mas foi publicada no Brasil, que diz o seguinte, é uma frase bastante interessante, que fala o seguinte: abre aspas, embora o ataque à saúde humana seja esperançosamente temporário, o levante político e econômico que desencadeou pode durar gerações. Olha a sacação desse cara que é o ninja da burguesia internacional. Ele está mostrando por que o governo norte-americano, com consenso, inclusive entre os partidos, né, por que o governo está distribuindo dinheiro que chega até a população, não só para as empresas, mas para a população. É medo, porque você imagina, né, não há dúvida que esse processo que está acontecendo no mundo todo, ele colocou a nu, ele desnudou as bases frágeis sobre as quais está construídas os regimes liberais do mundo, neoliberais, como queira. Né? Isso é evidente se a gente olha o enfrentamento da pandemia na China e outros países asiáticos e olha esse enfrentamento no Ocidente, a diferença é evidente, né? É nítida. Né? O enfrentamento da doença nos Estados Unidos é um verdadeiro caos. O país mais rico do mundo, né? Que explora o mundo todo, que dá golpes de Estado na América Latina toda, como fez recentemente, incluindo no Brasil, né, para manter o seu padrão, para transferir riqueza para o seu país e tudo mais, usando o seu poder bélico, esse país não consegue enfrentar uma doença, né, não consegue enfrentar uma pandemia de caráter desconhecido. Então, o Kissinger ele expressou nessa frase, né, o receio que a burguesia internacional tem de uma rebelião. Ele diz o seguinte: embora vá passar, né, o ataque à saúde humana seja temporário, o levante político e econômico que desencadeou pode durar gerações. Isso é um negócio muito revelador do que está por detrás, tanto das medidas dos Estados Unidos, quanto das medidas, vamos falar um pouquinho logo em seguida. Né?
seja, a preocupação do Kissinger é com o desgaste do sistema capitalista a nível internacional que essa pandemia trouxe, né? Como os sistemas neoliberais no mundo todo destruíram as estruturas de saúde, né? Isso agora está ficando nítido, porque tem coisa que nem todo o dinheiro do mundo compra, né? Por exemplo, profissionais da área, tu não consegue formar de uma hora para outra, comprando, né? Mesmo os Estados Unidos fazendo o que está fazendo, pirateando, roubando equipamento nos portos e aeroportos do mundo, né? Eles não conseguem evitar de se tornar rapidamente o epicentro da pandemia e não conseguem enfrentar de forma adequada a doença, né? E do outro lado, o que a gente tem? Nós temos um país como a China, que não faz parte do clube de países imperialistas, né? Independente de como a gente classifique o regime chinês, sobre o qual há muitas controvérsias, independente disso, como ele é um regime que não se. É um sistema político e econômico que não se rege pelas mesmas leis, pela mesma lógica dos países imperialistas, o tratamento, o enfrentamento da pandemia foi completamente diferente, né? Evidentemente que esse fenômeno ele tem várias causas, né? É um fenômeno complexo porque não foi o único caso de sucesso na Ásia, né? O caso da Coreia foi bastante exitoso também, o caso de Singapura, né? O próprio Japão e outros, né? Então tem a ver também com outros fatores, além do aspecto puramente de sistema econômico, de regime econômico, mas de qualquer forma ficou nítida essa diferença entre os resultados dos Estados Unidos e os resultados da China, né? Isso fica, por mais que as pessoas sejam bombardeadas com propaganda contra a China e propaganda pró-imperialista, né? Essas coisas saltam aos olhos. Fica muito evidente, porque os dados estatísticos não mentem, né? Ou digamos, se tu souber lidar com eles, não mentem. Uma coisa interessante é que em todo o Ocidente capitalista, né, a preocupação é sempre com a economia, né? E muito menos com as pessoas. Então, toda a lógica que eles desenvolvem, e o Trump não consegue disfarçar isso, é, é ver o funcionamento da economia. A economia tem que girar. Se vai morrer gente, né, isso é um problema, isso é um efeito colateral, né? Isso é muito curioso, né? Isso, por exemplo, aparece no pacote que a União Europeia fez, né? Alguns no dia, poucos dias, no dia 9/4, a União Europeia votou um pacote de medidas econômicas que totaliza a bagatela de 500 bilhões de euros, né? 2,8 trilhões de reais, que é 40% do PIB brasileiro no ano passado, né? O objetivo dessa grana toda é apoiar países, empresas e trabalhadores durante a pandemia de coronavírus. Essa lógica de olhar primeiro a produção, a economia, as empresas e depois as pessoas, evidentemente, está nesse pacote da União Europeia, porque dos 500 bilhões que tem uma parte para bancos, outra parte para indústria, não sei o que, eles vão criar um fundo temporário com 100 bilhões de euros para ajudar no pagamento de salários de trabalhadores e evitar demissões. Ou seja, na melhor das hipóteses, dos 500 bilhões, eles vão destinar 20% para os trabalhadores. E, na verdade, não é nem para trabalhadores, isso aqui vai para empresas, porque é para as empresas pagarem trabalhadores,
né? É um dinheiro que as empresas teriam que arcar. Mas, na verdade, eu trouxe esses dados aqui para registrar, né, que os investimentos nos Estados Unidos e na Europa, que eles estão fazendo aí para combater as crises, não só a pandemia, mas a crise econômica, eles estão vendo isso como muito grave, né, a ponto de botar volumes que nunca colocaram nos seus planos econômicos. É importante a gente colocar essas informações, porque como a gente está num um país de periferia, subdesenvolvido, e onde a imprensa é muito oligopolizada, só publica o que quer, né? E além de tudo muito subserviente ao imperialismo, né? Talvez no mundo todo a gente não exista uma imprensa tão subserviente aos desejos do império, principalmente os Estados Unidos. Então é bom a gente ver o que esses países estão fazendo em termos de reação contra a crise, porque isso nos fornece uma dimensão da crise internacional, né? Bom, nesse quadro, deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. Pô, já falei 5 minutos, gente. Bah, só tem 55. Não, brincadeira, já falei um bom tempo. Eu vou tentar acelerar um pouquinho, né, de forma que eu consiga terminar um pouco o meu raciocínio aqui. E, à medida do possível, falar um pouquinho sobre o Brasil, porque se tu olha para esse contexto mundial, né, essa conjuntura internacional, as perspectivas da conjuntura internacional, o Brasil pode, né, corre o risco grande de ingressar mesmo na tal tempestade perfeita ou tempestade completa, né? Porque a gente pode ter simultaneamente uma contaminação em massa da população, é possível que isso aconteça, né? Tu teres uma contaminação em massa, não está descartado. Ver como é que se desenrola aí os acontecimentos aí nos próximos dias e meses. Nós podemos ter simultaneamente uma depressão econômica, que não é recessão apenas, não é 3, 4 meses de decréscimo do PIB, não é isso, é uma contaminação mesmo do emprego, quebradeira generalizada de empresas. Nós podemos ter isso, né? Não é descartado, na melhor das hipóteses, pelo menos recessão econômica. E nós podemos ter simultaneamente a isso uma crise política inusitada. Claro que nós já estamos em crise política, mas o que eu estou dizendo é uma piora desse processo, porque evidentemente que os dois primeiros fatores que eu menciono, uma contaminação em massa e a depressão econômica, ou pelo menos uma recessão, influenciará a crise política. Esses são 3 elementos completamente interligados. Por exemplo, se o Brasil tiver uma contaminação em massa de brasileiros, que implique uma taxa de letalidade elevada, obviamente que o Bolsonaro vai ser incinerado em pouco tempo. A burguesia não vai ter como mantê-lo no poder, né? Porque aí ele vai ser identificado como um dos principais culpados, né, de uma tragédia nacional de grande vulto, né? É bom a gente pensar que no Brasil, se a gente olha, né, o enfrentamento do coronavírus até agora, praticamente se resume a mandar as pessoas para casa, né? Que aliás é uma medida que não unifica nem o governo, né? Nem o próprio governo tem consenso sobre isso, mas se tu olha para o que vem sendo feito até o momento, né? E já faz nós já estamos há um mês isolados, né? Eu pelo menos estou há um mês isolado, acho que é a situação da maioria das pessoas. Não fizeram mais nada a não ser
os governadores e o ministro da Saúde mandar as pessoas ficarem em casa, e o Bolsonaro diz besteira que tem que sair para a rua. Só isso que aconteceu. Né? Por exemplo, não se faz testes no Brasil. Né? Nós vamos ver, eu tenho um dado sobre isso. O Brasil não testa ninguém. É uma coisa que é fundamental, se mostrou fundamental em todos os casos bem-sucedidos de combate à pandemia. A testagem é um elemento fundamental. Não existe política de reconversão industrial, como alguns países fizeram, né, colocar a indústria para produzir equipamentos fundamentais, o combate à doença, máscara, respiradores artificiais, álcool gel, etc. Não existe nada disso. Não existe a perspectiva de aumento de investimentos na saúde. Né? E, por outro lado, as políticas de atendimento à população, do ponto de vista econômico, são políticas miseráveis. Né? Eu já falei aqui, os R$ 600 aí que foi dado para o setor informal, o pessoal que está numa situação de maior fragilidade no mercado de trabalho, é uma miséria. Ou seja, o lema, né, do governo, dos governadores, etc., tirando o Bolsonaro, mas o lema é o seguinte: vá para casa e comece a rezar. É mais ou menos isso, né, para a maioria da população. Aqui uma coisa importante que a gente tem que levar em conta é o seguinte: a reconversão industrial, né, aliás, a disponibilização de testes, que seria um negócio fundamental enfim, para o mapeamento da doença e o seu consequentemente enfrentamento, né? Ele poderia ser feito até por reconversão industrial em tempo recorde, né? Em função dessas necessidades. Por que o governo não faz isso? Porque ele não quer gastar. Esse é que é o detalhe. Não é que não tenha dinheiro, é que o governo quer praticar, né, os governos, que aí não é só o governo federal, mas quer fazer a política de combate à pandemia mais barata do mundo, que é mandar as pessoas para casa. O governo federal não faz esforço nenhum, e aí não é só o Bolsonaro, é o Mandetta também, né? Que não sei se a essa hora, se é o turno do campeonato, já não é mais ministro, mas não há simplesmente esforço, né, por parte do governo para fazer nada, disponibilização de equipamentos médicos fundamentais do enfrentamento da pandemia, por exemplo. Os governadores do Nordeste, né, que conseguiram algum equipamento, eles fizeram diretamente com a China, quer dizer, eles não fizeram isso através do governo federal, porque o governo federal simplesmente não quer gastar dinheiro com a população. Né? E isso, quer dizer, esse conjunto de fenômenos, né, coloca, ao contrário do que uma parte da mídia aí quer fazer, de dizer que o mundo é cor-de-rosa, que as pessoas estão solidariamente em casas e tudo mais, né? O fato é que é uma situação catastrófica. A gente corre o risco de ter a maior crise social da história, uma crise que a gente nunca viu. Uma das razões, inclusive, é que os governos não conhecem a realidade. Se tu não faz testagens, se tu não faz teste, tu não tem um mapa da situação. Eu acredito até que os governos, o ministro da Saúde, os governadores, não têm também informação. Eles estão trabalhando completamente sem bússola, porque como tu não tem testes, né, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Né? Portanto, esse número de infectados que é divulgado aí, né, eu estava vendo o dado agora meio-dia, 28 mil infectados e 1.738 mortos, tudo indica que esses números estão muito subnotificados. Né? Há estimativas de que a subnotificação seja de 15 ou 20 vezes. Né? Porque
não há teste, não há como descobrir isso por exame clínico, tu tem que testar, né? Tem até uma ação aqui para a gente ter uma ideia dessas magnitudes, né, dessas diferenças. Na Itália, são 16.708 mil testes por 1 milhão de habitantes. Na Espanha, 12.833 mil por 1 milhão de habitantes. Nos Estados Unidos, que é um país que está comido aí pelo coronavírus, são 8.600 mil testes por 1 milhão de habitantes. No Brasil, pasmem, no Brasil são 296 testes por 1 milhão de habitantes. Ou seja, não há testes, né? É até interessante porque se a gente compara aqui o Brasil com a América do Sul, o país só está à frente de dois, de dois países. Um deles, inclusive, não é país, que é a Guiana Francesa, é uma colônia, né? Na Guiana são 245 testes por 1 milhão, é um pouco menor do que o Brasil. E na Bolívia, coitada, que acabou de sofrer um golpe sórdido, né, coordenado pelos Estados Unidos, para variar, na Bolívia são 187 testes por 1 milhão de habitantes também. Obviamente não há, né, o governo trabalha completamente no escuro e de certo está torcendo para a maioria da população morrer, né, a maioria dos pobres já aproveitar e morrer. Uma coisa interessante é que o Irã, que é um país que tem grande incidência também do coronavírus e que sofre um bloqueio econômico criminoso dos Estados Unidos, tem mais testes, faz mais testes que o Brasil. Um país como o Irã, que acabou de pedir 5 bilhões de dólares para o FMI, negados, porque o FMI trabalha para os Estados Unidos, né? Negados, esse país faz mais testagem do que o Brasil. É aquele negócio, né? Se a China pode ser considerado um exemplo do que se deve fazer para combater o coronavírus, o Brasil é o contrário. É o exemplo mundial do que não se deve fazer para combater a pandemia. E só por causa do Bolsonaro, não. Né? Porque, tirando a questão do isolamento, a política dos governadores é a mesma coisa. Vamos falar a verdade. Né? Não tem teste, não tem dados. É tudo a mesma coisa. As pessoas em São Paulo, por exemplo, mas não só em São Paulo, as pessoas estão sendo sepultadas sem que a causa-morte seja apontada. Né? A pessoa não é testada nem quando está viva e muito menos quando morre. Não há interesse de ter essa estatística real. Eu não acredito que isso seja incompetência. Aqui eu falo para vocês, isso não é incompetência, isso é uma política, porque investir em teste significaria dispêndio público de dinheiro, né, com a população. E a política é o seguinte: olha, deixa morrer, vai morrer mais é pobre mesmo, né? E a gente evita registrar. É uma política de não fazer o registro. É muito curioso que eu fiz esse comentário outro dia numa conversa aí com alguns conhecidos. Aí a pessoa, o meu interlocutor, disse o seguinte: não, mas é melhor, já que a situação é caótica, é melhor que não tenha dados mesmo. É melhor que a população não saiba qual é o número de infectados e qual é o número de mortos, né? Para evitar o pânico. Pô, gente, eu não posso concordar com isso. Né? Não dá para concordar por duas razões. Primeiro, porque sonegar uma informação dessa importância para a população é um negócio criminoso. Né? É algo imperdoável. E o segundo aspecto é que se tu queres combater de fato a doença, né? Se tu quer combater de fato a peste, tu tem que ter dados estatísticos, tu tem que ter informações. Né? A experiência mundial de combate à pandemia está revelando isso. É claro, já tinha revelado já nas outras epidemias, né? Mas agora a gente está vendo isso. Quem tem informação, quem tem testagem, quem
toma as providências, é um conjunto de elementos, e um deles é a elaboração de teste. Que eu saiba, esse teste não é nada complexo, não é algo que o Brasil precisaria investir 10 anos em tecnologia. Não, o país já faz isso, né? Nós teríamos condições de rapidamente fazer reconversão industrial e treinar pessoas e tudo mais para produzir isso em larga escala, né? Evidente que tudo dá trabalho e gasta dinheiro, mas o contrário, né, não fazer, não tenho dúvida, é uma decisão política do governo para não gastar com a população e limitar todo o combate à pandemia a um isolamento social meia boca, né? Porque como a gente sabe, só os ricos e a classe média e uma parte da classe média baixa consegue se isolar, né? Nos grandes centros é metade da população, no máximo, que tem conseguido fazer isso. Em São Paulo mesmo, segundo o dado que eu vi outro dia, 45% que está conseguindo manter o isolamento. E por uma razão econômica, né? Se tu tem metade dos trabalhadores da informalidade, na medida em que tu para de trabalhar, tu para de entrar dinheiro também, né? E consequentemente, e as dívidas, os gastos, as despesas continuam. E as pessoas aí têm que sair de qualquer forma, quer dizer, é uma escolha entre arriscar pegar um coronavírus e morrer de fome. O trabalhador não pensa duas vezes, né? Então, como no Brasil essa parte econômica não foi encaminhada, ou foi encaminhada de forma muito inadequada, né? É, é óbvio que o confinamento, o isolamento social é privilégio de uma parte da população. Eu vou acelerar, porque agora, deixa eu ver como nós estamos de tempo, eu já falei quase uma hora aqui, 58 minutos, então vou acelerar para concluir, né? Para a gente virar a página e ver o que faz após essa minha fala inicial. Vou pedir uns minutinhos só a mais de paciência para vocês, para eu concluir, para não deixar o raciocínio em aberto, assim, né? Uma coisa, gente, que eu acho que nós temos que ter, assim, bastante clareza, é que quem detém o poder no Brasil, né? O pessoal do dinheiro, o pessoal da grana, o pessoal dos bancos, essa galera que deu o golpe de 2016, que fraudou as eleições de 2018 para botar o Bolsonaro lá, esse pessoal ele quer organizar a situação não em nome da ciência, da racionalidade, da ética ou do bem-estar do povo. Isso aí para eles são palavras completamente vazias, né? Mas eles querem organizar o processo, né, de enfrentamento da crise de forma a atender os seus interesses. Esses caras que estão no poder, né, seja nos principais estados no Brasil, seja no governo federal, eles não querem fazer investimento no povo. É só ver o que aqueles caras fizeram desde o golpe de 2016. Né? O Bolsonaro é uma continuação imperfeita do governo anterior. Mas é só ver, eles só estão tirando da população. Então é evidente que numa situação dessa, que tu precisaria fazer investimentos públicos vultosos, é claro que eles não vão fazer. Eles estão manobrando, né, de forma que a crise seja encaminhada a atingir os seus interesses. Né? Eu vejo aí uma galera, inclusive no nosso meio sindical e tal, eu vejo uma galera torcendo aí na disputa Mandetta e Bolsonaro, os caras torcendo, né, pelo Mandetta. Até vi outro dia uma hashtag Fica Mandetta, né, esquecendo completamente quem é esse cara. E tem gente que chega a acreditar que Dória, Zema, Witzel, Caiado, esses caras,
né, sejam super-heróis, porque eles estão querendo o isolamento social das pessoas. Os caras esquecem rapidamente quem são as pessoas, né? Todos esses caras apoiaram o golpe de Estado, né, de 2016, botaram o Bolsonaro lá, e foram esses caras que destruíram a saúde, por exemplo, com a emenda constitucional 95, foram esses caras que destruíram a Previdência, que fizeram a reforma sindical em 2017. Esses caras, na verdade, são inimigos da população, inimigos do povo, né? E agora as pessoas ficam torcendo numa briguinha de fachada entre eles e Bolsonaro, né? Mas o certo, né, é que quem organiza, quem detém o poder, dinheiro, a imprensa, as forças armadas, né, ou seja, aquilo que a gente conhece como burguesia, organiza a crise de forma que ela se desenvolva de uma determinada maneira. A gente viu isso em outras ocasiões, né? Por exemplo, ao nível mundial, a crise de 2007, 2008, né, ela injetou bilhões nos bancos, trilhões, aliás, de dólares nos bancos, né, porque salvaram empresas, inclusive nos Estados Unidos, salvou grandes empresas com recurso do povo, recurso público, né, porque era o jeito deles resolverem a crise, ou seja, beneficiando a sua classe. No Brasil, eles não vão gastar com testes, com estrutura hospitalar, com equipamentos, com prevenção. Isso não está né, não tá no DNA desse pessoal que está no poder, tanto dos governadores, né, dos principais estados brasileiros, esses que eu mencionei, quanto do governo federal. Esse auxílio, por exemplo, esse auxílio que foi negociado por consenso no Congresso de R$ 600, né? Esse auxílio, primeiro, ele é uma mixaria, né? R$ 600, para vocês terem uma ideia, uma cesta básica em Florianópolis, no mês de março, custou 517, que é uma cesta básica para uma pessoa adulta, né? Então, R$ 600 não dá para nada. E tem um detalhe importante, né? Tem um detalhe importante. Além do valor ter sido uma mixaria, e é uma mixaria, inclusive, porque a esquerda no Congresso pressionou para melhorar. Porque o governo no início queria dar R$ 200. Paulo Guedes queria dar R$ 200. Aí, após muita negociação, chegaram a R$ 600. Só que uma mixaria realmente é um valor irrisório que vai dar alguns bilhões de gastos para o governo, né? Só que tem um detalhe, né? Boa parte dos despossuídos não consegue botar a mão nesse dinheiro, certo? A estratégia do governo do Paulo Guedes e do Bolsonaro foi simples. Eles disseram, não, deixa aprovar esse negócio lá e a gente senta em cima. Por coincidência, aliás, o Paulo Guedes queria começar a pagar só hoje, só no dia 16, né? Aí começaram, sei lá, uns 3 dias atrás, e a gente ouve reclamação no país todo, né, de que as pessoas não conseguem sacar o dinheiro. É bom a gente levar em conta que isso não é incompetência, né? A gente não pode ser ingênuo. Esta é uma estratégia de gastar pouco com a população. Isso nós temos que ter clareza em relação a isso. Gente, não é preciso ser especialista no assunto para saber que o governo teria condições de pagar o benefício de R$ 600 no mesmo dia que foi aprovado no Congresso. Não há dúvida disso. O Brasil é o único país do mundo que tem um cadastro de 80 milhões de pessoas que depende de assistência social. Cadastro montado nos governos anteriores ao golpe de 2016. Né? 80 milhões de pessoas, é o único caso no mundo. Portanto, o governo poderia começar a pagar no mesmo dia. Essa é uma das poucas coisas que eu tenho certeza na vida. Inclusive, se fosse o caso, botando forças armadas, forças auxiliares, marinha, exército, o que precisasse.
se tivesse interesse que o dinheiro chegasse no bolso das pessoas que já estavam passando fome, né? Por que não fazem isso? É uma opção política. Pobre tem que morrer mesmo. Não tem que ter política social. Eles às vezes dizem isso, né? Mas a ideia deles não é dizer isso, mas é fazer. Ao mesmo, né? Ao mesmo tempo que eles retêm o dinheiro aos famintos, o dinheiro chega rapidamente na mão dos banqueiros, né? Foi liberado aí logo no começo da crise 1,2 trilhão T, certo? 1,2 trilhão de reais para os bancos, né? Sem contrapartida nenhuma. Então tu disponibiliza dinheiro para empréstimo e tudo mais para os bancos, subsidia os bancos, né? Sendo que os bancos são o setor da burguesia mais capitalizado, mas tu não pede nada, não pede contrapartida, né? Inclusive utilizando bancos estrangeiros, certo? Tendo bancos nacionais, qual é a ideia, a lógica de usar bancos privados e, pior ainda, bancos privados estrangeiros? Não sei se é pior, porque dá tudo no mesmo, né? Mas qual é a ideia, né? Se a gente pensar que os bancos do ano passado tiveram 81 bilhões de lucro líquido, certo? Não existe setor mais capitalizado que este. 81 bilhões de lucro líquido. E continuam demitindo, a torta é direito. O governo não foi capaz nem de dizer o seguinte: não, nós vamos botar isso aí, mas vocês têm que garantir estabilidade no emprego para os bancários durante os próximos 12 meses, por exemplo. Não é que é nada. Bom, o governo está queimando as reservas internacionais, né, que foram feitas, essas reservas foram acumuladas no tempo do Lula e da Dilma, né? Para vocês terem uma ideia, em agosto do ano passado, tinha 390 bilhões de dólares de reserva. Reserva, vocês sabem, né? Reservas internacionais é importante para um momento de crise como esse. Para garantir importações, etc., tem que ter moeda forte, como se diz, né? Foi essa reserva, inclusive, internacional, que evitou que o Brasil, nos últimos anos, sentasse no colo do FMI de novo, como fez a Argentina, que não tinha reserva. Pois bem, o governo está queimando essas reservas, né? Eu falei que tinha 390 bilhões em agosto, agora tem 340 bilhões e eles estão queimando de responsáveis reservas já antes da pandemia e agora aceleraram esse processo. Para fechar, nós temos que ter clareza que a estratégia da burguesia brasileira, seja Bolsonaro da vida, seja os governadores, é transferir o ônus da crise para os trabalhadores. Vocês vejam o que aconteceu aqui em Santa Catarina, né? O governador congelou a folha de pagamento de todos os setores, inclusive do setor da saúde. Portanto, não vai haver crescimento vegetativo da folha, não vai haver promoções, não vai haver pagamento de triênio, um terço de férias, assim por diante. Simplesmente congelado. Além do Estado estar há anos sem dar reajuste linear para a categoria como um todo, congelou a folha de pagamento. E a ideia do governador é o seguinte: olha, quando puder a gente paga. Então, a estratégia é clara, quer dizer, transferir o ônus da crise para as costas dos trabalhadores. Vocês viram antes de ontem um congresso, né, aprovou a medida provisória 905, que é da carteira verde e amarela. Essa MP, que agora foi aprovada na Câmara e está indo para o Senado, ela acaba com o que restou de direitos trabalhistas, acaba com o domingo, transforma a jornada do bancário de 6 para 8 horas, acaba com todos os direitos, né? O que sobrou de direito na CLT é como se fosse uma segunda reforma trabalhista, né? Pois bem, enquanto o povo está preocupado com as briguinhas do Mandetta e do Bolsonaro, eles foram lá e aprovaram
isso, ou seja, a burguesia aproveita, né, a, aproveita a crise do coronavírus para continuar implementando o seu programa de guerra contra o povo. Né? E para finalizar, finalmente, né, uma coisa que para mim fica claro, que eu acho que nós temos que rechaçar, é essa ideia de que, olha, nós estamos agora com um inimigo comum, que é o vírus, né? E portanto agora nós temos que nos juntar com Mandetta, nos juntar com Dória, nos juntar com Caiado, que é o fundador da UDR, e porque todo mundo, tirando o Bolsonaro, todo mundo está no mesmo barco, ou seja, estamos combatendo um inimigo comum. Isso é conversa fiada. Né? Isso é conversa fiada. Né? Tanto é verdade que eles estão aproveitando a nossa hesitação, o fato de que os sindicatos estão em casa, o fato de que uma parte do movimento sindical, inclusive, caiu nessa conversa aí de que o negócio é puramente se isolar, estão aproveitando isso, né, para implementar, acabar de implementar o seu programa de guerra contra a população. Então nós temos que rechaçar essa visão. Eu acho que os sindicatos e a organização dos trabalhadores, eles são mais importantes agora, no momento desse, e não no momento de facilidade, né? Não é no momento de normalidade, eles são mais importantes agora, e é agora que nós temos que sublinhar, deixar bastante definido, bastante expresso o nosso compromisso com os trabalhadores, né? E o nosso compromisso com os direitos dos trabalhadores e com a soberania do país. É uma situação bastante difícil, há uma confusão muito grande né, nos trabalhadores de uma forma geral, porque de fato essa é uma situação bastante sui generis. Né? Mas enfim, são essas questões que eu gostaria de colocar. Eu já vou adiantar para vocês que nós não vamos fazer debate agora, porque eu não tenho suporte aqui onde eu estou, aqui na minha casa. Eu não tenho suporte para sistematizar as questões e eu não conseguiria fazer simultaneamente a minha exposição e organizar isso, eu não conseguiria fazer. Então a minha sugestão é que vocês enviem as divergências, as observações, as críticas ou eventualmente as perguntas que vocês têm a fazer para o meu e-mail, né? Meu e-mail a maioria de vocês já sabe, mas vou repetir, é zealvaro@diese.org.br, zealvaro@diese.org.br. Mandem e-mail com críticas, o que vocês acharam, se essa experiência que a gente fez hoje é importante, se ela deve se repetir, né? Fique à vontade, inclusive, para criticar não apenas o conteúdo das coisas que eu falei, que eu sei que eu falei coisas polêmicas aqui que estão sujeitas a debate, evidentemente, e o movimento sindical sempre teve essa abertura para o debate, para a discussão. Fique à vontade em relação a isso, mas também critique a forma. Né? Se a exposição foi muito cansativa, foi muito longa, foi muito economesa, etc., fique à vontade em relação a isso, porque nós estamos, obviamente, o Diese, o Desacato, o Sintrafesc, o Sintesp e os sindicatos, de uma forma geral, estamos preocupados em melhorar a comunicação, melhorar a articulação entre o trabalho das direções e as suas bases, e aí aquilo que a gente repetia nos últimos anos, assim meio no abstrato, que é temos que nos reinventar para enfrentar todos os desafios que estão colocados, a gente está precisando fazer isso na marra agora, né? Se reinventando mesmo, usando esses meios de comunicação e tudo mais. Então eu espero a crítica de vocês, espero os comentários de vocês, para que a gente possa se avaliar como é que foi
a experiência, agradeço aí meus companheiros, o companheiro Rodrigo, por exemplo, do Sintesp, que deu uma baita força aí em todos os aspectos da nossa organização, o Sintesp de uma forma geral, o Batiste que teve a ideia, os companheiros do Sintrafest, os companheiros do Desacato, que deram todo o suporte aí do ponto de vista como é que se diz, da base, né, de equipamentos, a base de software para fazer essa transmissão. E aí vamos conversando aí nos próximos dias e ajustando aí as abóboras ao longo aí do deslocamento do caminhão. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima conversa. Grande abraço.